Hoje nós retomamos o nosso estudo de Daniel, na continuidade da leitura da parte histórica do livro. Particularmente nessa noite, vamos trabalhar o capítulo 4 do livro de Daniel. Se alguém puder compartilhar com a gente a leitura inicial do texto, para a gente começar os nossos comentários da noite. Daniel capítulo 4, a introdução do capítulo. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno, e o seu domínio de geração em geração. Até aí tá bom. Vamos começar com o contexto disso aqui. O que é interessante observar na introdução do capítulo 4 de Daniel? Já de cara, a gente tem a noção clara de que esse texto não é um texto de Daniel. Ainda que a gente pudesse dizer que Daniel possa ter sido o escriba desse texto, pode ter sido a pessoa que foi convidada para Nabucodonosor como redator desse texto, o texto claramente não é de Daniel. O texto é a palavra do rei, que ou o rei mesmo ou alguém por mando dele escreveu. Como está no livro de Daniel, a probabilidade maior é que quem tenha escrito esse texto tenha sido Daniel, a mando do rei. Independente de qualquer dessas situações, o que é interessante na introdução desse capítulo é a forma inversa que esse texto tem dos anteriores que a gente leu. Se a gente se lembrar, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 do livro de Daniel, apresentam todos eles numa conclusão do capítulo uma referência do rei a Deus ou uma referência do rei àquilo que é a distinção de Daniel e dos seus amigos como comportamento dentro da estrutura palaciana. Quando a gente olha para o capítulo 4, ele está invertido. Ou seja, o capítulo 4, ele começa com a exaltação do nome de Deus, com o rei louvando a Deus e publicamente contando para o império todo quais são as maravilhas que Deus fez para com ele. Essa é uma primeira coisa que chama atenção no texto do capítulo 4. A segunda coisa que chama atenção no capítulo 4 é que, pela primeira vez, o rei aborda a questão do Deus de Israel no nível pessoal, como sendo sua referência de Deus. Se a gente lembrar, nos textos anteriores, Nabucodonosor se referia ao Deus de Daniel, ao vosso Deus. Ele coloca a divindade e a autoridade de Deus como um ambiente externo a ele. Ele reconhece a autoridade de Deus em executar coisas grandiosas, mas ele não traz esse Deus para si. Continua mantendo esse Deus afastado. No capítulo 4, não. No capítulo 4, Nabucodonosor inverte o modelo e traz esse Deus como uma experiência pessoal, como um processo de comunhão pessoal, de interação pessoal, de experiência pessoal e de crença pessoal. E faz isso como uma profissão de fé pública. Na forma de um decreto ou na forma de um edito, ele proclama isso, para que todos no reino saibam o que Deus fez por ele, o que Deus tem feito para ele enquanto rei. Isso mostra que houve uma transição na vida de Nabucodonosor, da qual esse texto vai tratar. Outra coisa que chama a atenção também na forma como esse texto é introduzido é a razão pela qual Nabucodonosor emite um decreto e o contexto em que esse decreto é apresentado. Ou seja, a transição de crença de Nabucodonosor passa por experiências prévias que, de alguma forma bastante explícita, deixaram claro para Nabucodonosor quem é Deus. Mas com toda a explicitude das experiências anteriores, ele ainda não cedeu para crer em Deus.
Ele continua mantendo a sua visão de soberania, a sua visão de orgulho, seu contexto de reinado, distante da influência de Deus, apesar de Deus manifestar-se constantemente diante dele. Exemplo disso é só olhar o que acontece tanto na fornalha quanto o que acontece na interpretação do sonho, do capítulo 2. Quando a gente olha a interpretação do sonho do capítulo 2, é óbvio que aquilo lá impactou o rei Nabucodonosor. Mas o impacto não foi suficiente a ponto de mudar a sua condição de vida, tanto que no capítulo 3 a gente vê a história dele construindo uma estátua inteira de ouro, desfazendo a interpretação dada por Daniel na visão do capítulo 2, no sonho do capítulo 2. Se a gente olha o final do capítulo 3, Nabucodonosor tem a chance de olhar pessoalmente o Filho de Deus. E, no entanto, quando a gente observa a ação dele ao fim do processo, ele dirige-se exclusivamente aos garotos que estavam na fornalha e não a Deus, que estava diante dele. Mais do que isso, ele louva o que aconteceu em relação à salvação desses garotos da fornalha, mas continua mantendo Deus como um elemento externo. A grande pergunta é: o que produz a mudança definitiva na vida de Nabucodonosor? Essa é a questão a ser tratada no capítulo 4. Vamos começar a ler a história, passada essa introdução, para ver o que de fato aconteceu com Nabucodonosor e quais são os detalhes dessa história que permitiram que ele migrasse a sua posição. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões na minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo... Segura aí um pouquinho, Vânia, só para a gente olhar alguns detalhes interessantes desse relato. O que acontece aqui? Nabucodonosor inicia a apresentação exaltando Deus e o que Deus fez para com ele. Agora ele volta no tempo, na história, e vai contar como é que essa história aconteceu, ou seja, o que produziu nele essa conversão, essa modificação de postura. E ele começa a história sendo narrada exatamente como a história ocorreu. Eu estava sossegado, estava em minha casa, admirando ou contente com a prosperidade do meu reino, então fui acometido de um sonho. É a segunda vez que Nabucodonosor passa por isso. Na primeira vez, no capítulo 2, ele teve um sonho e esqueceu do sonho. No capítulo 4, tem o relato de ele ter tido um novo sonho, mas dessa vez ele lembra do sonho. O interessante é que ele faz exatamente a mesma coisa que fez no capítulo 2, no tempo em que o sonho do capítulo 2 lhe foi dado. Ele manda chamar todos os magos da Babilônia. Isso é, no mínimo, estranho, uma vez que Daniel, seus amigos, já haviam provado mais de uma vez a competência para estas questões que diziam respeito à interação de Nabucodonosor com alguma divindade. E, obviamente, eu estou olhando pela perspectiva de Nabucodonosor essa frase. Mas o fato é que ele chama os magos, conta para eles o sonho e ele retrata que os magos não puderam lhe fazer saber a interpretação. Ou seja, na primeira visão, os magos não conseguiram interpretar porque não sabiam o sonho. Agora, sabendo o sonho, eles também não conseguiram fazer interpretação deste sonho que o rei contou. O que causa uma estrutura de estranheza no modelo, porque se lá no primeiro texto eles estavam tentando convencer o rei de lembrar do sonho, tentando provocar o rei para lembrar do sonho, para daí poder dar uma interpretação, aqui eles não teriam desculpa, porque o sonho lhes foi apresentado, mas eles não conseguem interpretar. Seja qual for a razão desse não conseguir,
seja a falta de criatividade para inventar uma explicação, seja a falta de competência para poder interpretar, ou seja, Deus atuando para que eles não fossem capazes de entender o sonho e interpretá-lo, seja qual for a questão envolvida nesse texto, o fato é que eles não conseguiram. E então aparece Daniel. E a pergunta que não quer calar é: por que Nabucodonosor não chamou direto Daniel? Já que da outra vez que ele teve um sonho, Daniel foi o único capaz de interpretá-lo de maneira adequada. De qualquer forma, Nabucodonosor não chama Daniel primeiro, chama todos os sábios, Daniel vem no fim da lista. Quando a gente vai para o verso 8, aparece um detalhe aqui de passagem, que é: entrou na minha presença aquele cujo nome é Belsazar. E aí Nabucodonosor faz questão de retratar nesta parte do texto, segundo o nome do meu Deus. Ou seja, ele transparece na redação desse texto, na parte em que ele conta essa história, que neste momento em que a história estava acontecendo, o Deus dele não era o Deus de Israel. Tanto que Belsazar está diante dele segundo o nome do seu Deus, ou seja, segundo o nome das divindades babilônicas. Portanto, a conversão ela vai ser um processo na vida de Nabucodonosor que não está aqui na entrada de Daniel para falar com ele. Ela vai aparecer mais à frente no texto. Até aqui, por enquanto, Nabucodonosor continua acreditando nos seus próprios deuses, ainda que ele respeite o Deus de Daniel e acredite no poder do Deus de Daniel, ele não deixa de acreditar e praticar, enquanto religiosidade, as suas próprias divindades babilônicas. O texto vai continuar e no verso 9, na sequência do desenho, aparece: Belsazar, mestre dos magos, pois eu sei que há em ti um espírito dos deuses santos e nenhum mistério te é difícil. Então, dize-me as visões do meu sonho e a sua interpretação. Ou seja, a frase de Nabucodonosor, neste contexto, é uma ordenação direta, diferente de um pedido. Nabucodonosor fala para Belsazar, para Daniel, que ele tem certeza que Daniel sabe o que significa o sonho e tem certeza de qual seja a interpretação. Bom, vamos para a sequência, verso 10 em diante. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até aos confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos. E todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente, dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado coração de animal. E passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Belsazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação. Mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos.
Ok, até aí. Então, algumas coisas importantes de resgate dessa parte do sonho, dessa descrição do sonho. Bom, a primeira coisa é, o sonho, ele é realmente cheio de detalhes, mas a parte que chama atenção é o fato do rei ter nitidamente todos esses detalhes em mente. Ou seja, o sonho impactou o rei de tal forma e veio como uma mensagem explícita de tal ordem que o rei guardou a mensagem e conseguiu reproduzi-la na íntegra para Daniel. Essa é uma coisa que chama atenção aqui. A outra coisa que chama atenção nesse texto é a simbologia. Ainda que a gente não soubesse a interpretação do sonho, existem coisas no sonho que deixam evidente o que ele significa. Então, há algumas coisas que podem estar por trás dessa história. Por exemplo, pode ter se dado o caso de que alguns dos magos que foram chamados antes de Daniel pescaram alguns itens do sonho e deduziram algum tipo de interpretação, mas não tiveram coragem de dizer ao rei. Essa é uma questão. A outra pode ser que eles realmente não entenderam nada e não tinham nenhuma explicação, ainda que parcial, sobre o sonho. Mas o que causa estranheza nisso? Quando a gente chega lá no final do texto, ou seja, a partir do verso 17, na realidade já desde o 16, quando começa a estrutura temporal dessa descrição metafórica que está sendo apresentada no sonho, o verso 17 diz: essa sentença é por decreto dos vigias e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre ele. Se essa fosse a única visão que Nabucodonosor teria recebido, poderia haver alguma questão de dúvida mais primária nesse texto. Mas considerando que esse texto vem na carona dos eventos do capítulo 2 e do capítulo 3, até mesmo Nabucodonosor poderia deduzir o que esse sonho significava. Principalmente porque o sonho termina com uma descrição de que é Deus quem estabelece os reinos e os retira. O capítulo 2, na declaração do sonho de Nabucodonosor e depois na interpretação que Daniel dá, fica bastante claro que o reino de Babilônia não vai durar para sempre. Quando a gente vem para o capítulo 4, e aqui é dito que Deus é quem põe os reis ou os retira, quem lhes dá poder ou lhes retira o poder, a ligação desses dois textos já poderia ser suficiente para Nabucodonosor perceber que o erro que ele comete no capítulo 3, ao construir uma estátua inteirinha de ouro, cobra um preço. O preço dos elementos resultantes do orgulho de Nabucodonosor. E, portanto, o capítulo 4 surge como uma oportunidade singular e uma oportunidade última para que Nabucodonosor se arrependa e se converta a Deus. Quando a gente olha para isso, para essa questão contextual e olha para essa frase, ele quem retira os reis, ele quem estabelece os reis, ele quem domina sobre todas as coisas, essa expressão deveria ter feito Nabucodonosor acordar para os seus próprios erros e permitir que ele mesmo soubesse o significado, sem precisar de nenhum dos magos. Mas o fato é que ele passa todos em revista, ninguém interpreta e ele continua curioso para saber o que esse texto significa, embora no verso 17 praticamente ele deu a interpretação do sonho no sentido mais geral. Vamos para o verso 19, ver o que acontece quando Daniel entra na cena agora para interpretar o sonho. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Segura aí um pouquinho. Percebe o que acontece? Daniel olha, ele ouve o sonho, interpreta o sonho, mas não tem coragem de dizer para o rei o que o sonho significa. Ou seja, ele se assusta num primeiro momento
e não tem como esconder o seu susto, não tem como esconder sua preocupação. Tanto que o rei percebe e interpela Daniel, falando para ele: não se assuste com o sonho, apenas me diga o que significa. E Daniel não ousa dizer o sonho, ele adota uma frase retórica no texto, dizendo que aquilo que o Senhor viu no sonho caia sobre os seus piores inimigos, caia sobre aqueles que têm ódio, de alguma forma, têm ódio contra você. Ou seja, ele começa com prudência a descrição do sonho, do mesmo jeito que no capítulo 2, quando ele interpreta o sonho da estátua, ele também é prudente ao exaltar o rei Nabucodonosor e depois rapidinho tratar de dizer que virá um reino inferior ao teu, e assim sucessivamente até o último dos reinos. Aqui Daniel faz a mesma coisa. Ele desvia o foco do problemaço que vai ser explicar essa visão e aponta para o rei o desejo que ele tem, que Daniel tem, de que a interpretação desse sonho não aconteça, os fatos ali relatados não aconteçam com o rei Nabucodonosor. Como Daniel não pode se furtar à interpretação, não pode deixar de dizer o assunto ao rei, obviamente, ele vai ter que descrever a interpretação do sonho a partir do verso 20, a gente vê essa descrição. A árvore que viste, que cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até o céu e que foi vista por toda a terra, cuja cuja folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e em que todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra e seus cujos ramos as aves do céu faziam morada, és tu, ó rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Quanto ao que viu, ó rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro ou de bronze, na terra do campo. Seja ela molhada do orvalho do céu e a sua porção seja como os animais do campo, até que se passem sobre ela 7 tempos. Segura aí um pouquinho antes da gente ir para a interpretação. Então, a primeira parte da interpretação que Daniel traz é uma exaltação ao rei, a prosperidade do rei e as condições do rei. Percebe que esse texto ele faz eco com a introdução do capítulo 1. O capítulo 1 começa exatamente assim. O capítulo 1 não, o capítulo 4, nos versos 1 a 3. O que aparece ali? Quando a gente olha o rei descrevendo as maravilhas que Deus tenha feito por ele, no verso 4 ele pontua: eu estava sossegado em casa, na prosperidade do meu palácio. Portanto, a primeira parte da descrição do sonho está alinhada com a condição de Nabucodonosor até esse momento. O reino dele se expandiu até os limites que podia, sua riqueza aumentou de tamanho sem medida, e ele vive na tranquilidade do palácio, longe de problemas mais sérios de guerras ou coisas dessa natureza. Os tempos de invasões e de guerras já ficaram num passado mais distante. Ou seja, literalmente ele está surfando na onda da sua prosperidade, naquilo que ele mesmo produziu, no sentido da visão, obviamente, palaciana dessa história. Daniel começa exatamente assim, descrevendo essa prosperidade, descrevendo esse processo da expansão do reino de Nabucodonosor e, obviamente, deixando Nabucodonosor mais envaidecido dentro desse contexto. Bom, agora vem a segunda parte da história. A segunda parte é que vem um vigilante e manda cortar a árvore. Quando a gente vê a descrição desse processo e Daniel falando desse vigilante, o que ele pontua aqui? Esse vigilante, um santo que desce do céu, que disse: corta a árvore e destrói, mas deixa o tronco atado com cadeias de ferro e bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e sua porção seja com os animais do campo, até que passem os 7 anos. Daniel constrói de novo a narrativa, ou seja, ele vem repetindo o sonho, alinha o sonho na ordem dos fatos,
mas ameniza um pouco o processo, não no sentido de que ele retire algo, mas a linguagem ameniza um pouco o processo. Ou seja, de alguma forma, Daniel está tentando passar para o rei algum aspecto de esperança, principalmente no fato de que vai ficar o tronco e as raízes para a posteridade. Passados os 7 anos, esse tronco e raízes começa a produzir de novo. De alguma forma, Daniel tenta, na descrição, deixar esse elemento de esperança em evidência. Óbvio que Daniel estava incomodado de ter que dizer para o rei que o rei estava sendo julgado por Deus e aquela era a última chance que o rei tinha para mudar de vida, para mudar de contexto, para mudar de crença nesses aspectos todos das manifestações que Deus já havia dado a ele. Bom, uma vez que esse é o desenho, como é que Daniel vai descrever para o rei a interpretação? Aliás, um hiato aqui, um parênteses dentro do parênteses. Quando a gente olha a prosperidade do reino babilônico, isso é também algo que chama a atenção. Óbvio que a gente tem os exageros dessa descrição. Um desses exageros, por exemplo, são os textos de Heródoto que descrevem Babilônia, que obviamente são textos exagerados ao extremo. Babilônia era muito rica, muito próspera, uma cidade pujante, mas não era do tamanho que Heródoto descreve nos seus textos. Heródoto falava que a cidade tinha 4 lados, era uma cidade em formato quadrado, com 4 lados de 22,5 km cada um. E se a gente olha o formato dessa cidade por inteiro, nós estamos falando aí de 90 quilômetros de perímetro, com muros com 25 metros de largura e 100 de altura. Algo colossal e que nunca bateu com a realidade. Mas, de qualquer forma, a cidade era bastante próspera se a gente olha o que a gente de fato conhece da cidade. Estima-se aí que a muralha da cidade tivesse algo em torno de 1,5 km ou um pouco mais que isso de cada lado, tanto um perímetro até razoável para uma cidade desse tamanho, com muros que chegassem aí por volta de 12, estourando 15 metros de altura e por alguma coisa perto de 8 a 10 metros de largura, algo que seria mais tangível com o que a gente tem disponível de conhecimento. De qualquer maneira, ainda assim é uma baita cidade, com uma estrutura bastante significativa. Se a gente lembrar da riqueza de Nabucodonosor, Nabucodonosor construiu uma série de palácios, uma série de estruturas dentro do seu período de governança, são quase 40 e poucos anos de governo. Ele, de fato, produziu muita riqueza, que justifica essa fala de Daniel na apresentação da interpretação do sonho. O que também justifica, até certa medida, o orgulho pessoal de Nabucodonosor de ver o resultado do seu trabalho. Não justifica ele colocar esse orgulho acima de Deus, mas justifica ele olhar e se sentir feliz com o produto do seu trabalho, pensando exclusivamente com a natureza humana. Vamos olhar a interpretação que Daniel vai descrever para o rei a partir dessa primeira parte da fala de repetição do sonho. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo que virá contra o rei, meu senhor. Será expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E dar-te-ão a comer ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens, e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Segura aí um pouquinho. Bom, como é que Daniel fecha a questão do sonho? Primeiro, obviamente, não tem como se furtar a interpretação, ele apresenta o resultado, ou seja, Deus emitiu um decreto contra o Senhor. E aqui aparece, de fato, a questão que vem sendo, de alguma forma, montada desde o capítulo 1.
De um lado está Deus e seu povo. Nabucodonosor foi usado por Deus como ferramenta de lições ao seu povo, mas ele, Nabucodonosor, não reconhece isso. Deus dá várias oportunidades a Nabucodonosor para que ele reconheça que Deus é Deus e aceite o Deus do céu como seu Deus, mas reiteradas vezes Nabucodonosor deixa Deus de fora, deixa Deus de lado das suas concepções. Até que chega um momento em específico que não há mais possibilidade de continuidade desta situação e Deus fala, agora é a tua última oportunidade. Uma coisa importante dentro dessa última oportunidade é que vai haver uma lição e depois um resgate. Ou seja, existe um período de castigo ou um período de sofrimento que é seguido de um período de bonança para que o rei decida de fato o que ele quer do futuro. E isso fica bastante explícito com a figura da cepa e das raízes que vão ser regadas pelo orvalho e depois retomam no seu processo de crescimento a pujança da árvore ou algo parecido com isso. Quando a gente olha para essa questão, o que Daniel faz questão de dizer no texto é: depois que passarem os 7 tempos, o teu reino vai voltar para ti. E aí, quando voltar, você vai ter que tomar uma decisão. Outra coisa importante deste relato, da sequência que Daniel usou para o relato, são os detalhes do modelo. Primeiro, o tempo. 7 tempos, lembrando, essa palavra é uma palavra conhecida dentro do relato do livro de Daniel. Tempos é a mesma coisa que anos. Então, 7 anos vão se passar sobre Nabucodonosor até que ele recobre a consciência. Os detalhes diretos de que ele vai ser retirado do palácio, vai morar com os animais, vai ficar amarrado e pastando como os bois, aquela descrição das cadeias que prendiam a cepa, e ela, dentro desse processo de cadeias prendendo as cepas ao chão, a descrição do que acontece com Nabucodonosor quando ele vira, entre aspas, um animal, quando o seu comportamento se altera para um comportamento animalesco, ele também é preso para que não machuque ninguém no palácio e passa a viver no pátio do palácio como um animal. Suas unhas crescem, seus cabelos e pelos crescem, no sentido de descuido, de estar descuidado, e ali ele permanece até o fim desses 7 anos. O que sempre chama atenção nessa história do capítulo 4 é o fato de que ninguém pôs a mão em Nabucodonosor, porque nas condições de loucura e insanidade em que ele estava, facilmente alguém poderia ter tentado matar Nabucodonosor e assumido o trono. Mas ele fica protegido nesses 7 anos de alguma maneira, porque Deus disse que ele voltaria ao governo. E, portanto, Deus preserva o reino babilônico para que Nabucodonosor encontre um reino quando ele recobrar a consciência. Isso também é uma parte importante desse modelo. Ou seja, havia uma intencionalidade voltada não para a punição de Nabucodonosor, embora isso até tenha ocorrido pela cena em si, mas o grande objetivo é que Nabucodonosor entendesse e tivesse uma chance de conversão. Ou seja, Deus vai até as últimas consequências, até os últimos limites possíveis para tentar salvar Nabucodonosor. Daniel percebe isso. Ele sente essa intenção de Deus em salvar Nabucodonosor e por isso ele se aventura a um conselho que não é um conselho simples. Ao dar o conselho ao rei, Daniel faz acusações sérias a Nabucodonosor. Aceita o meu conselho, põe fim aos teus pecados, pratica a justiça, abandona as suas iniquidades, usa de misericórdia com os pobres e, talvez, não é certo, mas talvez Deus te dê mais tranquilidade e prolongue a tua condição de paz. Mas se você não fizer isso, o que eu descrevi vai acontecer contigo e não tem volta. O decreto já foi emitido. Como eu falei, não é uma fala fácil, não é uma apresentação fácil de Daniel para o rei, mas necessária nesse contexto. O que a gente esperaria, uma vez que Nabucodonosor já teve prova suficiente da presença de Deus, principalmente a última, ao ver o Filho de Deus dentro da fornalha,
a gente imagina que a advertência de Daniel fosse suficiente para Nabucodonosor mudar de postura. Mas não é o que a gente vê na história. E Nabucodonosor faz questão de deixar claro para todos os leitores desse edital que ele está proclamando, a sua estupidez. Ou seja, ele não esconde em nenhum momento o que acontece com ele. Vamos para a sequência do texto. Qual é o desfecho dessa história? Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passando sobre o palácio real da cidade da Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso de dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por acima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No Até. mesmo Outra coisa curiosa do texto. Passaram-se 12 meses, ou seja, Nabucodonosor teve um ano inteiro para cumprir aquilo que Daniel lhe deu como conselho. Ou seja, Deus não veio com os pés no peito de Nabucodonosor dizendo: a partir de agora você vai sair do palácio e vai virar um animal. Não, Deus veio com uma advertência. Veio com uma palavra de esperança de que se ele se convertesse, se ele entendesse as coisas que Deus estava tentando ensinar para ele, o reino voltaria para a mão dele. Recebeu um conselho de Daniel, alguém que, além de ser de confiança direta de Nabucodonosor, já tinha provado outras vezes que tinha ligação direta com Deus e, portanto, a sua fala era não só credível, mas se cumpria. Todas essas questões estavam disponíveis no sentido de misericórdia para com Nabucodonosor, e ele teve 12 meses para pensar nisso. E não mudou. Resultado, vem uma voz do céu e a repetição da condenação da visão ou do sonho que ele teve antes, e dessa vez sem retorno, porque a estrutura da frase já começa dizendo: acabou o tempo. Teu reino já não é mais teu. Ele passou. Agora, cumpra-se a profecia, você vai virar um animal e vai ficar 7 anos nessa condição até que caia a ficha, até que você entenda, até que você se arrependa. Vamos lá, sequência da história. No mesmo instante, se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de dentre os homens e passou a comer erva como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao Espera fim, aí um pouquinho. Percebe uma coisa interessante que Nabucodonosor faz ao descrever isso? Ao falar da sua própria estupidez, ao falar das coisas que ele fez errado, ele joga isso para fora dele. Ele muda a narrativa que está na primeira pessoa para uma narrativa que vai para a terceira pessoa. Naquela mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Quando ele fala das coisas voltadas para a sua benesse ou para a sua conversão, ele traz isso para a primeira pessoa. Quando ele fala da estupidez e da desgraça, ele joga isso para a terceira pessoa, literalmente para mostrar para todo mundo o quanto ele foi estúpido, o quanto ele foi imbecil nas escolhas que fez. Isso é muito interessante de observar na conversão de Nabucodonosor, ou seja, o rei se sujeitar a essa condição, se sujeitar a se expor dessa maneira, que de fato o coração dele mudou, já não é mais o mesmo. Vamos lá, finalzinho da história. mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são, por ele, reputados em nada. E, segundo a tua vontade, ele opera como o exército do céu,
e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam sobre a soberba. De trás para frente, a grande transição que acontece aqui é Nabucodonosor agora já não fala de Deus fora dele, já não fala o Deus de Daniel, o Deus dos deuses ou o Deus do povo de Israel. Agora ele traz a referência para si mesmo. Ou seja, em outras palavras, Nabucodonosor está dizendo: esse agora é o meu Deus. A outra coisa interessante nesse final da história é o fato de ele demonstrar a extensão desse poder e Deus compartilhando com Nabucodonosor esta extensão. Ou seja, ele não me restabeleceu só a dignidade no sentido de eu deixar de ser um animal e voltar a ser alguém que pode transitar entre as pessoas. Não, ele me recuperou o trono, me recuperou a pujança do reino, me recuperou as pessoas com quem eu trabalhava e que se voltaram agora outra vez a mim para me reconhecer como rei. Ou seja, ele descreve que Deus foi misericordioso recuperando tudo. E agora, uma parte que não está no texto, mas é também igualmente importante da gente lembrar, todos os magos passaram diante de Nabucodonosor para tentar interpretar o sonho dele e não o fizeram. Vem Daniel e interpreta, e o sonho se tornou público. As pessoas ficaram sabendo de qual era a interpretação do sonho. Passaram-se 12 meses, muito provavelmente, parte significativa desses magos que não foram competentes para interpretar o sonho, começaram a insuflar o rei, dizendo: Daniel está errado, aquilo que ele interpretou não vai acontecer, seu reino é próspero, sua casa é fantástica, as pessoas dependem de ti, não vai acontecer o que Daniel descreveu. Já passou tempo demais, não vai ocorrer. Termina os 12 meses, Nabucodonosor, insuflado por esse orgulho, olha para a cidade e começa a descrever sua competência, suas conquistas, e ignora o fato de que quem estava perto dele para que essas conquistas fossem possíveis era Deus. Então vem o decreto. Ou seja, na descrição que Nabucodonosor faz aqui, demonstrando para as pessoas como Deus foi grandioso e misericordioso em recuperar as coisas para ele, durante aqueles 7 anos em que esse evento aconteceu, todos os magos que participaram da primeira cena tiveram a oportunidade de assistir o Deus de Israel cumprindo a profecia em Nabucodonosor. Talvez essa seja exatamente a razão pela qual ninguém tocou em Nabucodonosor. Ninguém lhe fez mal, apenas o deixaram preso no pátio como um animal. E ao cabo dos 7 anos, quando ele recupera a sua consciência, recupera o seu entendimento, não havia como negar que o Deus de Daniel havia agido sobre essa situação. Ou seja, não foi só Nabucodonosor que teve uma oportunidade, a Babilônia inteira teve a oportunidade de se converter. Mas mais do que isso, o povo de Israel em Babilônia teve a oportunidade de mudar de vida. No entanto, quando a gente vai ao capítulo 9 de Daniel, o que a gente percebe lá? O cativeiro está para terminar. Daniel, preocupado que talvez Deus tenha desistido do seu povo, se veste de pano de saco e cinza e começa a orar angustiosamente, pedindo a Deus que cumpra a sua promessa, porque o povo de Israel se tornou iníquo, pecadores, presos às condições culturais e circunstanciais de Babilônia. Apesar de cenas tão fantásticas como essa, nem o povo de Israel se emendou. Nem o povo de Israel se manteve íntegro. Que dirá os babilônicos? Portanto, esse decreto do rei
emitido como uma declaração pública da sua transição, da sua conversão, é o ato mais significativo da história do cativeiro babilônico em relação à misericórdia de Deus em tentar salvar a humanidade. Nada muito diferente do que a gente vê em Apocalipse, lá no finalzinho dos textos do capítulo 18 em diante, com um apelo ao mundo. Caprichosamente, o mundo é chamado de Babilônia. E Deus faz um apelo ao mundo: sai dela, povo meu. É exatamente o mesmo apelo de Daniel para Nabucodonosor e agora de Nabucodonosor para todos os habitantes do seu reino, para que se convertam, para que reconheçam o Deus de Daniel e entendam que aquilo que ele fez, Nabucodonosor, enquanto estupidez, não precisa ser repetido na vida deles se eles tiverem entendido a história. O decreto é público, fica estampado para todo mundo ver ao longo da história. E talvez como um desenho metafórico semelhante, seja a melhor declaração da Bíblia para aquilo que a gente tem numa previsão futura. Se os filhos de Deus não fizerem sua parte, as próprias pedras clamarão. Lembrando que esse é o único texto da Bíblia que não tem a mão de um profeta, tem a mão de Nabucodonosor. Isso é significativo, para demonstrar que Deus tem caminhos, até mesmo quando todos os caminhos que ele dispôs com o seu povo falharem. Ele continuará manifestando por alguma porta, por algum outro caminho, sua misericórdia. Nabucodonosor é a prova disso. A coisa mais interessante de toda a história de Nabucodonosor vai ser pessoas como Daniel e outros do mundo hebreu encontrando Nabucodonosor no céu e convivendo com ele por conta dessa cena, por conta dessa decisão. O capítulo 4 de Daniel, na realidade, é um apelo que fica ecoando pela Bíblia inteira a respeito da misericórdia de Deus e da sua intenção de salvar. Para lá que a resposta nossa seja afirmativa e a gente não precise passar por todos os perrengues que Nabucodonosor passou, que na primeira tentativa e apelo de Deus a nossa resposta seja afirmativa. Esse é o meu desejo para vocês e para mim também. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque apesar das circunstâncias e dificuldades impostas pelo pecado, temos a confiança na tua misericórdia, na tua proteção, na ação direta do Espírito, nos convencendo do pecado, nos levando à justiça e principalmente permitindo que estejamos de pé e esperançosos diante do juízo. Tudo isso te pedimos, confiado nos méritos de Jesus, e é em nome dele que oramos. Amém.